Reino dos Francos. Estudar o Reino dos Francos significa criar bases para compreender a história atual. Historicamente, divide-se em dois períodos: a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Então, vamos ter dois grandes líderes entre os francos, que vale a pena destacar, que é o Meroveu, que é o lendário fundador da dinastia Merovingia, de reis francos. Ele foi o rei dos francos sálios nos anos depois de 450. E o Carlos Martel, que derrotou os árabes na Batalha de Poitiers, e o seu filho, o Pipino Beve, instaurou a dinastia Carolíngia. Então, nós temos aí, são duas dinastias, ou seja, o que é uma dinastia? Quando uma família, ela tem uma sequência aí, de herdeiros na história daquele povo, o país, o reino, e eles formam então uma dinastia. Então, a dinastia Merovingia são os descendentes de Meroveu, e a dinastia Carolíngia são os descendentes de Carlos Martel. Então, vamos fazer uma pequena linha do tempo aqui sobre os francos. Então, para saber quem são eles. O Meroveu, ele derrota os hunos, que era aquele povo mais temido que eu falei para vocês. Então ele ganha um respeito muito grande e um comitatus imenso também. Então o Meroveu, ele vai ter na dinastia dele, um neto. O neto dele é o Clovis. E o Clovis, qual que é a importância do Clovis no reino dos francos? Além de ele ser neto de Meroveu, e ele aqui é o Clovis, ele expulsou os visigodos e unificou os bárbaros da Gália. E depois ele se converte ao catolicismo, que seria o início da cristandade medieval. Então o Clovis, ele tinha um grande comitatus, e ele foi responsável aí por unificar ali naquele período a Gália e a Germânia, então trazendo para o dia de hoje aproximadamente, ele teria então conquistado a França e a Alemanha, e depois ele se tornou, a conselho da sua mulher, a Clotilde, ele se tornou católico. Então, quando ele se torna católico, ele dá um grande passo para que os francos conquistem a Europa. Por quê? O catolicismo, o comitatus já trazia fidelidade entre os soldados. Então, ao se converter ao catolicismo e ter seguidores católicos, ele também usava essa fé católica para as conquistas. E ele realizou então um acordo com a igreja. É importante falar para vocês entenderem que depois, no final da Idade Média, porque que a igreja tinha terras. A igreja tinha muito poder, não existia o Estado. Quem governava era a igreja. E a igreja então patrocinou, financiou as conquistas do Clovis, que ao conquistar terras, dividia entre ele e a igreja. Então, com a sua morte, que ele era um rei muito poderoso, governava com mãos firmes, etc. Com a sua morte, o reino foi dividido entre os seus 4 filhos. E aí nós vamos ter um período, depois do Clovis, que como ele tinha muitas conquistas, muitas riquezas, o período governado pelos seus filhos, vai ser chamado de período dos reis indolentes. Porque eles tinham tanto dinheiro, eles achavam que esse dinheiro não ia acabar, tinham tantas riquezas, que eles não queriam governar. Eles queriam colocar uma pessoa no lugar deles para poder governar. Então eles criaram um cargo, então o major domus, e depois vai ser chamado de mordomo. Então quem que é o mordomo? O major domus, ele é o mordomo do paço. Então o paço era o espaço do palácio onde ficava a sede do governo. Por isso que hoje na prefeitura chama paço municipal. Então ele era o prefeito do palácio. Então ele governava em nome do rei. O rei não precisava governar porque ele tinha elegido, era um cargo de confiança. Ele tinha colocado uma pessoa de confiança para ser o major-domus, o prefeito do palácio dele. Então esse cargo aqui, período conhecido como dos reis indolentes, os herdeiros eram poucos responsáveis, ou às vezes crianças, criando a necessidade de um major-domus para governar, a princípio indicado pelo rei. Muito desse período dos reis indolentes, as crianças tinham até, quando os pais morreram, tinha 13 anos, então eles precisavam de ter um adulto que governasse por eles, na impossibilidade, que era impossível a mulher governar. Então o que acontece? Vai ser criado o cargo de major-domus. Então o major-domus, que a princípio até esse momento aqui, ele é um cargo de confiança, ele passa a ser mais importante, que o cargo, ele vai, com o tempo, ser mais importante que o cargo do rei. Por quê?
Quem é que governa, quem é que tem poder? Quem tem um comitatus. Então, quando eu tenho um rei indolente, quem comanda o comitatus? O majordomos. Então, logo, ele será mais poderoso que o próprio rei. Então, nós vamos ter alguns majores, né, que vão ser conhecidos e famosos. Então, temos aqui o Pepino de Herestal. Né? Então, o Pepino de Herestal, qual que é a importância dele? Ele vai fazer o quê? Entre os séculos 17, né, e 18, tem um erro aqui, ele tornou o cargo de majordomos hereditário e mais importante do que o próprio rei, como eu disse. Com a sua morte, vai assumir o seu filho. Então, qual que é o passo que deu o Pepino de Herestal? Porque tem dois pepinos aqui nessa história, tá? Então, o passo dele foi tornar o cargo hereditário. Então, agora, não é mais um cargo de confiança. Ele é hereditário, passa de pai para filho. Tá? Então, o rei não escolhe mais o major. É só quem for, né, da família do Pepino que vai ter o cargo de majordomos. Então, presta atenção. O rei ainda continua sendo da dinastia merovingia. Tem que ser descendente do Meroveu. Só que o cargo de majordomos, o prefeito do palácio, ele não é mais escolhido pelo rei. Né? Então o Pepino ele teve um filho, né? Que é o Carlos Martel. Então ele conteve o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers em 732. Então, ó, o Meroveu, que não era dessa família aqui do Pepino, né? Mas é do reino dos francos, ele venceu os hunos. Né? Então os francos, eles ganharam dos hunos, o povo mais temido, né? Naquela época das invasões bárbaras. E agora, em 732, o Carlos Martel ele vai vencer ninguém mais, ninguém menos que os muçulmanos. Né? Então, os francos eram respeitados e poderosos por esses eventos. Então, ele vence, né? E recebe o título de salvador da cristandade. Né? Porque o que os muçulmanos estavam fazendo? Segundo eles, né, muçulmanos teriam recebido a missão de espalhar a sua verdade pelo mundo e estavam conquistando todas as regiões, iam conquistar toda a Europa se não fosse contido, né, pelo Carlos Martel. Então, muita gente que é cristã, né, principalmente católico, hoje em dia, né, considera ele o salvador da cristandade, porque se os muçulmanos tivessem conquistado toda aquela Europa, né, aquela trajetória, e se os muçulmanos tivessem conquistado toda a Europa, se o Carlos Martel não tivesse contido o avanço muçulmano, será que existiria, né, por exemplo, ainda o cristianismo? Então, por isso que ele foi considerado, recebeu o título, né, das mãos do Papa de salvador da cristandade. E a sua família obteve um grande reconhecimento da igreja. E aí, então, a gente vai passar a ter, a partir do Carlos Martel, a dinastia carolíngia, porque o seu filho, Pipino, ou Breve, né? Então esse Pipino aqui é outra pessoa, é neto do primeiro Pipino, né? Que é parecido. Ele é filho de Carlos Martel, portanto neto do Pipino de Herestal. Então o Pipino, o Breve, vai falar assim, ó, chega esse negócio de dinastia merovingia. Então ele derruba o último rei merovingio, Childerico III, tá? E funda uma nova dinastia. Então ele vai falar, né, em homenagem ao meu pai, Carlos Martel, a partir de agora é a dinastia carolíngia que governa o reino dos francos. Tá? Então a partir de agora é a dinastia carolíngia que governa o reino dos francos. Então o que ele fez de importante? Ele derrotou os lombardos, que era um outro povo bárbaro, e protegeu a cidade de Roma, né, onde ficava o Papa. Foi coroado pelo Papa Estevão II. Né? Então a igreja era a instituição mais poderosa do mundo. Né? Na época não existiam os estados nacionais, né, os países como são hoje. Então quem governava era a igreja. Né? Então se ele foi coroado pelo Papa, né, que era a figura política mais importante do mundo na época, né? Vale lembrar, não existiam os Estados Unidos, né? Então quanto menos os Estados Unidos eram a grande potência mundial. Então ele foi coroado pelo Papa Estevão II, o que dava a ele então um status de muito poder. Né? Em homenagem ao seu pai, deu início à dinastia carolíngia em 751 depois de Cristo. E vamos ter o Carlos Magno, né? O filho do Pipino Breve, Carlos Magno, teve grande apoio da Igreja Católica, né? Também ele tem sido aí o rei que mais conquistou entre os francos, né? E criou o benefício, né? Uma premiação para os líderes vencedores de batalhas. Então, no exército do Carlos Magno tinha uma diferença, né? Ele comandava um grande comitatus, né, de guerreiros, só que tinha uma diferença no exército do Carlos Magno. Você tinha uma remuneração, tá? E você, se conquistasse grandes propriedades de terra, você seria nomeado senhor daquelas terras.
né? Então, se você fizesse grandes conquistas em nome do Carlos Magno, você ia deixar de praticar a guerra e ia ganhar a propriedade que você conquistou, né, nas guerras, se fosse considerável. Então, ele também foi coroado pelo Papa Leão III. Ele foi coroado sob a alcunha, né, de novo imperador do novo Império Sacro Romano do Ocidente. Então, a tentativa no governo do Carlos Martel era de recuperar, né, a extensão do Império Romano. Tá? Então, por isso vai ser uma Sacro Império Romano Germânico. Tá? Então, os povos germânicos, os francos, são um dos povos germânicos. Eles conquistam um território considerável, eles não chegaram a atingir a extensão do Império Romano, mas eles conquistam um território considerável, tá? Na Europa, que vai ser contestado depois. Então, ele dividiu seu império em 300 partes comandadas por nobres, indicados por ele. Tá? Então, o que ele faz? Ele cria um sistema de governo baseados no comitato e no colonato, né, que tem origem no clientelismo. Então, além de ter um governo militar, um governante militar, que era ele, que todos eram fiéis a esse governo militar, cristão, católico, e ele faz então a prática do colonato, ele cede terras em troca de fidelidade. Né? E ele vai promover também um movimento chamado Renascimento Carolíngio, né, que é do Carlos Magno. Então ele vai incentivar a educação e cultura baseada na cultura greco-romana, o conhecimento clássico. Nas artes, nas letras, né, incentiva a instrução em escolas com o apoio da igreja, forma uma corte com os principais sábios da época, incentiva a formação de preceptores. Né? Então, quem que é o preceptor? Naquela época não tinha escolas, né? Quem estudava era só filho de nobres. Né? Então, a pessoa ela tinha um preceptor, né? Que para vocês entenderem melhor, pode pesquisar também, mas para vocês entenderem melhor, é um professor de todas as matérias. Né? Então, o preceptor, ele é professor, ele vai ensinar para criança, jovem, adolescente, tudo, né? Todas as matérias. Né? E vai ter uma legião aí de monges copistas. Né? Então, vale lembrar, não tinha imprensa. Né? Então, para quem exerce essa crítica também, né, sobre conhecimento, que o conhecimento não era acessível a todos, tal. Então as cópias de livros eram feitas por monges copistas, né? Então dependia de pessoas que copiavam esses livros. Então era impossível produzir em larga escala para poder proporcionar para todo mundo esse conhecimento, né? E vai investir no canto gregoriano e em modelos clássicos de arquitetura, tá? Isso é o governo. O ensino para nós. A desintegração do Império Carolíngio. Então, como sempre acontece, com todo mundo, o Carlos Magno ele morre, né, em 1114. E o seu reinado vai ficar com seu filho, Luís, o Piedoso. Né? Então o nome já é sugestivo. O Luís, o Piedoso, perde vários dos seus domínios. Né? Então, ao perder vários dos seus domínios, ele põe, né, em xeque o império conquistado pelo pai, o que causa uma preocupação. Tá? Então, em 1843, após 3 anos de guerra, é assinado o Tratado de Verdun. Né? Então, o que acontece no Tratado de Verdun? O império é dividido entre os 3 netos de Carlos Magno. O Luís, então, ele perde poder, e o império vai ser dividido entre os 3 netos de Carlos Magno, né? Filho do Luís o Piedoso. Carlos, o Calvo, vai ficar com a região onde é a França. Tá? Lotário vai ficar com a região da Alemanha Ocidental. E o Luís, o Germânico, fica onde é a Alemanha Oriental. Então, vou destacar aqui para vocês. Então, França, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental já foram um mesmo reino. Né? Carlos o Calvo ficou com essa região que está aqui em verde. Tá? No centro, o Lotário ficou com a região e também com... e aqui o Luís, o Germânico, fica com a outra região. Então, o que acontece? Essa região aqui vai ser chamada de Estados Pontifícios. Então, vale destacar também para vocês que ainda não existia o Vaticano, mas existiam as terras da Igreja Católica, os Estados Pontifícios. Tá? Então, a Europa hoje, tá? Essa Europa hoje, a Europa do Tratado de Verdun, pós-Carlos Magno, e a Europa de hoje está aqui para vocês. Então, o que vai acontecer com a morte do Carlos Magno? A formação do feudalismo. Né? Então, o feudalismo vai ser o quê? Vão continuar com as práticas do Carlos Magno, tá?
E só que sem ele, né? Então vai haver uma descentralização do poder, né? Então o poder no Império Carolíngio é centrado no Carlos Magno, agora ele está descentralizado, tá? Então ele vai ser dividido aqui, né? Eles vão dividir os campos, né? Podemos dividir o feudalismo em 3 partes. A formação nos séculos 3, né, a 9, depois o apogeu do século 9 ao 13 e o início do declínio entre os séculos 14 e 15. O feudalismo existiu na Europa até os séculos 13, de 13 a 19. Tá? O exemplo é a Rússia dos Romanov, da Revolução Russa, que nós vamos ver aí que nas portas do século 20 a Rússia ainda era feudal. Então, os antecedentes do feudalismo. Houve uma crise no Império Romano. Tá? Essa crise causou uma instabilidade política e uma crise econômica que gerou uma necessidade de dinheiro, corrupção e pressão dos bárbaros. Tá? E aí vai ter o quê? Eles queriam aumentar a produtividade, tá? Cresceu o escravismo e o colonato, aumentaram os impostos, a inflação e os preços. Tá? Uma crise urbana, então vai iniciar um processo de ruralização da sociedade. Tá? Uma crise comercial, então a tendência é você investir no autoabastecimento. Tá? Então o que ele está procurando? Segurança e subsistência. Né? Sociedade e política no feudalismo. O fortalecimento do poder dos senhores. Então, como eu disse a vocês, o poder no feudalismo ele passa a ser descentralizado. Ou seja, o senhor feudal ele faz as leis no seu feudo. Ele manda no seu feudo. E o rei? O rei ele perde, ele continua tendo reis, tá? Só que o rei ele perde esse papel central na política. Né? E vários dos reis perdem muito dos seus poderes. Porque o senhor feudal agora é quem tem o comitatus. Então, quem tem os nobres guerreiros ao seu lado? O senhor feudal. Então, cada feudo tem a sua defesa. Então, o seu exército, né, o seu comitatus. Então, você está procurando o quê? Alguém que te proteja. Então, você vai trabalhar para esse rei, né? Você é camponês, vai trabalhar para esse rei. O rei vai te oferecer o quê? Os nobres do feudo dele que vão te proteger. Então, o poder político ele vai ser descentralizado. Por que descentralizado? Porque cada senhor feudal é que manda nas suas terras. Não existe uma lei única. Né? Essa lei única ela vai surgir só depois do feudalismo, quando surgirem os estados nacionais e os países. Então não existe uma lei para todo o território. Cada senhor feudal faz a lei no seu feudo. Então vai ter um colonato e a servidão. Tá? Então o senhor feudal cede terras para você e você vai ser servo desse senhor. Tá? Então aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar na terra dele, vai pagar alguns impostos, que nós vamos conhecer, e em troca de fidelidade. Então a agricultura é a base da economia no feudalismo. Então, como é uma sociedade rural, a base da economia vai ser a agricultura. Tá? E eles vão viver de escambo, né? Que são trocas comerciais que não envolvem dinheiro. E nós vamos ter um sistema de suzerania e vassalagem. Né? Então, o que acontece? Tem o suzerano, que é o senhor das terras, né? Que é o dono das terras, é quem cede as terras. E a partir do momento que ele cede as terras, tem uma cerimônia, né? Uma cerimônia, onde o vassalo, né? Que é quem recebe as terras, ia jurar fidelidade ao seu senhor, ao seu suzerano. Tá? Só que aí tem uma frase aqui que é importante decorar. O vassalo do meu vassalo, ele não é meu vassalo. Então, vamos dar um exemplo aí. Eu sou um suzerano, eu cedo terras para alguém, né? E esse alguém recebeu tantas terras que, em vez de ser o vassalo e trabalhar nessas terras, ele vai ceder terra para outros. Então, ele é meu vassalo, só que ele é suzerano de outros. E os vassalos deles não são meus vassalos. Ou seja, ele paga imposto para mim e os vassalos deles pagam imposto para ele. Então, esse sistema econômico ele já nasce com uma falha. Né? Por quê? Porque o senhor, né, o principal dono das terras, ele não recebe todos os impostos. Né? Então, já tem uma falha aí. Então, e era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade que tem pouca mobilidade social. Então, se você é filho de um alfaiate, você vai ser alfaiate.
Então, se você é filho do rei, você vai ser o rei no futuro, é o príncipe e vai ser o rei no futuro. Se você é filho do carroceiro, você vai ser carroceiro. Tá? Então, é uma sociedade com pouca mobilidade social. Uma das poucas maneiras que tinha de ascender socialmente nessa sociedade era, se você nascesse pobre, se tornar um cavaleiro. Porque se algum senhor te declarasse cavaleiro, você automaticamente seria nobre, tá? E seus filhos também. E o banditismo social. Então pensa numa sociedade. Não existia a luz elétrica, por exemplo. Não existia estradas asfaltadas, etc. e tal. Você mora num lugar, não tinha GPS. Então você mora num lugar que ele é extenso, é Europa, né? E as estradas são no meio da mata. Né? Não tem placa de carro para reconhecer se alguém te roubar. Né? Então haviam muitos roubos. Né? Então havia muita violência nesses lugares. Então por isso que o sugestivo aqui é você ficar num feudo, né? Onde vai te oferecer segurança e subsistência. Então a pirâmide estamental na Idade Média, né? O clero, os que oram, né? Os oratores, a nobreza, os que guerreiam, né? Os belatores, e os camponeses e servos que trabalham, os laboratores. Né? Então belatores, oratores e laboratores. Então a economia feudal. Tudo girava em torno do feudo. Era uma grande área rural pertencente ao social feudal. O feudo era autossuficiente e com a economia agrária de subsistência. Não havia comércio. As trocas que ocorriam eram in natura, ou seja, o produto do escambo, trocas que não envolvem dinheiro. Os servos, em troca da moradia e proteção dos nobres, trabalhavam no campo e pagavam pesados impostos. Então, o feudo ele era dividido em 3 partes.